Eu me chamo Padre Luiz Henrique Brandão de Figueiredo e sou padre da Arquidiocese de Goiânia, tenho 40 anos, este já é o meu 10º ano como sacerdote. E desde que fui ordenado, estou sempre envolvido na formação daqueles jovens que desejam ser padres também. Nos 2 primeiros anos do meu ministério, eu era formador, fui nomeado formador do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. E depois de um período em Roma para fazer mestrado e doutorado, quando eu voltei, eu fui nomeado reitor do Seminário Menor Arquidiocesano São João Paulo II, que é o seminário menor da nossa arquidiocese. Ou seja, desde o início do meu sacerdócio estou envolvido com a formação daqueles jovens que sentem-se chamados também a serem padres. O Seminário Menor Arquidiocesano, do qual sou responsável já há 7 anos, acolhe jovens que estão cursando o ensino médio. Por isso, já há 7 anos estou envolvido com todas as problemáticas que esse jovem tem na sua vida e particularmente também na sua educação e na sua formação. Em agosto do ano passado, o nosso arcebispo Dom Washington Cruz me chamou para uma conversa para tratarmos de assuntos diferentes. E um dos pontos centrais do nosso diálogo era sobre a educação no Brasil, com toda a problemática que nós sabemos que estamos vivendo. E nesta conversa, Dom Washington me perguntou o que eu achava se nós deveríamos ou não fundar um colégio a ser administrado pela Arquidiocese de Goiânia. Naquele momento, eu senti uma grande alegria pela proposta do Dom Washington por causa da minha própria história de vida. Quando eu fazia educação básica no ensino fundamental, eu estudei com os padres salesianos no colégio Ateneu Dom Bosco, que é cuidado por esses padres. Ou seja, desde a minha infância e adolescência, eu estive próximo de uma congregação católica e que se dedicou desde a sua fundação, por causa de São João Bosco, à educação. E por isso, este insight educativo da igreja sempre foi muito presente na minha vida. E quando eu fui nomeado reitor do Seminário Menor, eu ainda estava em Roma, cursando o meu semestre obrigatório para o doutorado. E naquele ano, que foi o ano de 2011, eu tive a oportunidade de ir a Turim, que é a cidade onde Dom Bosco fundou a sua congregação e criou o primeiro oratório para a educação desses jovens, conhecido como Valdoco. Na minha estada em Turim, eu tive a chance de celebrar uma capela que está ao lado deste oratório e, depois da missa, descobri que aquela capela era o lugar onde vivia a mãe Margarida, que era mãe de Dom Bosco, era a sua casa. E por isso, naquela época, eu já rezei por essa empreitada educativa que nós teríamos com os jovens aqui do Seminário Menor. E por isso a proposta de Dom Washington veio ao encontro dessa minha história de vida. E também vivendo com esses jovens que estão aqui no Seminário Menor e sabendo das dificuldades que eles passam dentro da sua formação intelectual na escola, eu senti que haviam exigências que as escolas onde eles estudaram estavam conseguindo suprir. E por isso eu sempre pensei que também nós, como igreja, poderíamos oferecer a eles e a outras pessoas também uma escola com um ensino genuinamente católico, com uma boa formação, que pudesse também acolher essa tradição secular da igreja referente à educação. Então a ideia de um colégio começou dessa maneira. Por que fundar um colégio? Por que a ideia de um novo colégio se já existem tantos? Certamente todos os colégios existentes, sobretudo aqueles católicos, têm os seus pontos positivos e contribuem até hoje com a formação dos jovens da nossa cidade e de outras cidades. Mas o nosso desejo era de dar uma resposta a esse anseio formativo, em primeiro lugar, dos nossos seminaristas, mas também de ir ao encontro do anseio de muitas famílias que esperam da igreja também uma resposta a nível de educação para os seus filhos, na cooperação da educação para os seus filhos. E por isso, a ideia de um novo colégio surge desse desejo profundo de responder a essas necessidades, ou seja, de responder a essas famílias e à necessidade da formação dos nossos futuros padres com uma escola, com uma preocupação de educar a partir de valores genuinamente católicos, pensando numa formação integral que coopere com essa responsabilidade inalienável das famílias de educarem os seus próprios filhos. Por isso nós sentimos como missão particular do colégio que nós
cooperemos com a família, não substituamos a família, mas cooperemos com a família no seu papel educativo, oferecendo da nossa parte uma grande ajuda e suporte para que essas famílias possam oferecer aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam para uma boa educação. É claro que as famílias não podem dar a priori uma formação intelectual e por isso diretamente essa é a principal responsabilidade do colégio. Mas nós desejamos muito mais do que isso, só uma formação intelectual, dar uma formação integral que compreenda a dimensão moral, que compreenda a dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão também intelectual, a dimensão afetiva, a dimensão moral desses jovens, justamente para que eles possam crescer globalmente. E por isso queremos oferecer esta resposta às nossas famílias. Depois dessa conversa com Dom Washington, ele me pediu que ficasse a par de tudo aquilo que era necessário para a fundação do colégio, por isso eu trabalhei junto com outras pessoas para entender quais caminhos nós deveríamos tomar para a fundação de um colégio. E desde lá, desde agosto do ano passado, estou trabalhando, preparando tudo, entramos com um pedido junto ao Conselho Estadual de Educação e graças a Deus a nossa escola foi autorizada, o nosso colégio foi autorizado e ele já é uma realidade. Nosso colégio vai se chamar Colégio Família de Nazaré, justamente lembrando aquele ambiente em que Jesus nasceu e foi educado com seus pais, né? Jesus não só foi educado pelos seus pais, mas também os educou na fé como Filho de Deus que fez homem. Por isso, pensando nessa estrutura familiar de Nazaré, queremos oferecer também um colégio onde os filhos e os pais caminham juntos e crescem juntos e por isso também se educam mutuamente. O nosso colégio ele tem uma filosofia bastante específica, que é fundada em 4 pilares principais. A primeira delas é uma educação completa, ou seja, queremos oferecer uma educação que atinja todos os níveis da pessoa humana e possa cooperar no seu crescimento. Queremos oferecer uma educação intelectual, claro, prioritariamente, diretamente, esse é o nosso primeiro objetivo, mas também queremos, com a estrutura do nosso colégio, dar a possibilidade para que eles cresçam também afetivamente, socialmente, moralmente, espiritualmente, ou seja, nós queremos oferecer a possibilidade de que eles tenham um crescimento global. Por isso esse é o primeiro pilar da nossa escola, uma educação completa. O segundo pilar é uma educação personalizada. E isso vai atingir, vamos dizer assim, diretamente os alunos, mas também diretamente a família. Eu disse que nós não queremos substituir a família, mas nós queremos dar apoio à família para que ela possa exercitar o seu papel e a sua responsabilidade direta na educação dos seus filhos. Por isso nós queremos também personalizar o acompanhamento dessas famílias para ajudá-las na solução das suas dificuldades. Por isso nós vamos oferecer um acompanhamento através de preceptores, casais preceptores que vão acompanhar as famílias dos nossos estudantes para que elas possam, junto com a escola, cooperar para a educação de cada um dos seus filhos, dos nossos estudantes. E também queremos oferecer uma educação personalizada para os nossos estudantes, ou seja, queremos acompanhá-los individualmente, partindo daquele ponto onde eles estão, com a formação que têm, com as dificuldades que possuem e acompanhá-los num processo de crescimento. Por isso os nossos alunos também vão ter preceptores, que provavelmente serão os professores e que vão acompanhá-los sistematicamente com encontros regulares, justamente para dar a eles a possibilidade de um crescimento e solução das suas próprias dificuldades. Isso significa que vamos dar uma educação personalizada, seja para os nossos estudantes, seja para a família, de modo a acompanhar cada um deles nas suas dificuldades particulares. O terceiro elemento, o terceiro pilar da nossa escola é uma educação coerente. Já que as famílias é que têm a responsabilidade primeira sobre a educação dos filhos, nós queremos estabelecer um diálogo muito próximo com as famílias, justamente para que nós possamos falar a mesma língua, oferecer as mesmas propostas, basear-nos nos mesmos valores e assim o aluno vai ouvir a mesma voz, seja da escola, seja da família. Nessa coerência, e por isso falamos de uma educação coerente, essa coerência que existe entre a família e a escola vão favorecer certamente muito a educação desses nossos estudantes. E, sobretudo,
pensando nos anseios das famílias que nós estamos em contato, queremos oferecer uma educação isenta dessas ideologias que, infelizmente, acabam por desgostar tanto as famílias que colocam seus filhos nas escolas e depois precisam ficar corrigindo o que é dito lá dentro de casa porque não aceitam aquela posição. O quarto pilar da nossa escola vai ser uma educação baseada numa composição distinta das turmas. Como boa parte dos nossos estudantes serão seminaristas e muito provavelmente também moças que desejam entrar nas congregações religiosas, já que esses dois grupos têm uma formação, vamos dizer assim, separada, no sentido de os homens têm a sua formação própria, as mulheres têm a sua formação própria, também pensamos numa escola onde as turmas vão ser diferenciadas pelo sexo, apesar de que a escola está aberta para meninos e meninas, mas nós vamos ter turmas para meninos e turma para as meninas, desde que, é claro, o número de matrícula e a configuração dos nossos estudantes nos permitirem. Isso para oferecer a cada um deles a mesma formação, a mesma qualidade de ensino, os mesmos materiais, mas oferecer naquela particularidade desses grupos aquilo que eles necessitam para o seu crescimento. Ou seja, temos 4 pilares que vão dar base para os nossos alunos. O nosso colégio oferece alguns diferenciais que me parecem importantes também para serem apresentados. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com um excelente material didático, que é o poliedro, e que tem conseguido nas suas escolas aprovações nas melhores universidades do país, o que dá um diferencial a nível da formação intelectual dos nossos alunos. Um outro diferencial, além do sistema de preceptoria que nós vamos trabalhar, é que na nossa escola nós vamos ter à disposição um padre capelão que vai celebrar a missa semanalmente na escola e vai oferecer para os estudantes, para os pais e para todos os nossos colaboradores a possibilidade de atender as confissões e também a direção espiritual. Um outro ponto de diferencial do nosso colégio muito importante é que nós vamos oferecer ensino religioso exclusivamente católico, ou seja, o ensino religioso que não vai ser obrigatório, mas para aqueles que desejam, os pais que desejam que os seus filhos tenham ensino religioso, nós vamos oferecer somente a formação do ensino religioso católico. Nosso colégio é um colégio novo, temos uma capela, graças a Deus, para as nossas orações, para as nossas celebrações, temos um belo espaço para acolher você. Por isso eu queria terminar esse nosso vídeo convidando você para vir fazer parte dessa família, para entrar no nosso site www.familiadenazaré.com.br e fazer a sua pré-inscrição, agendar uma visita, vir conversar conosco, conhecer o nosso colégio e mais do que nunca, quero convidar você para matricular o seu filho para que ele venha fazer parte desse novo projeto que a gente deseja tanto e com grande alegria agora quer entregar para as famílias católicas e para as famílias goianienses. Venha fazer parte dessa família.